Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quarta-feira, dia 13 de novembro. Hoje a família franciscana recorda de São Diogo de Alcalá. Ele era um frade, irmão leigo, missionário, foi um grande missionário. E ele viveu de 1400 a 1463. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19. Aconteceu que, enquanto Jesus caminhava para Jerusalém, ele estava entre a Samaria e a Galiléia. E quando se preparava para entrar num povoado, eis que 10 leprosos vieram caminhando em sua direção. Pararam distantes e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Jesus ordenou: ide apresentar-vos ao sacerdote. Enquanto eles caminhavam, eis que eles perceberam que haviam ficado curados. Um deles, então, ao perceber que estava curado, regressou até Jesus, ajoelhou-se aos seus pés, prostrou o rosto por terra e o adorou e agradeceu. Jesus então disse: onde estão os outros 9? Não eram 10? Onde estão os outros 9? Será que somente este, que é um estrangeiro, será que só ele reconheceu que estava curado e voltou para agradecer? E Jesus disse então: levanta-te, a tua fé te salvou. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente estamos diante da palavra de Deus. E uma das grandes preocupações da igreja sempre foi que os crentes católicos compreendessem na verdade o que é a palavra de Deus. Que não é um livro para enfeitar a estante, que não é somente um livro para pesquisa científica, que não é um talismã de sorte, mas que é um livro para que eu me alimente e você também se alimente do Espírito que ali paira. Porque o Espírito do Senhor está na palavra. E é o Espírito que emana desta palavra que vai trazendo vida para mim e para você. Por isso, a palavra de Deus é muito mais do que um livro. É uma força viva que emana da palavra escrita, porque nós podemos compreender a palavra de Deus em 3 dimensões. A palavra viva, a força da palavra viva que ainda hoje tem o poder de revolucionar e transformar e resgatar todas as coisas. A palavra escrita, que é a Sagrada Escritura, também conhecida como Bíblia, porque significa biblioteca. E a palavra vivida. A vida de cada santo, de cada santa, é uma palavra de Deus colocada em prática. É uma palavra de Deus vivida. Por isso, a primeira leitura de hoje, ainda da carta de São Paulo a Tito, ele está apresentando aqui os frutos de uma vida renovada pelo Espírito. Os frutos de uma vida que foi restaurada, que foi renovada, que foi banhada pelo batismo, renovada pelo Espírito e que vai trazer então novos comportamentos, porque a fé cristã é uma fé comportamental. É uma fé comportamental e a conduta é importante porque são as condutas que vão dar testemunho da nossa fé. Não são os nossos símbolos externos, não são os ritos externos, não são os dons e carismas que nós carregamos, mas sim o modo como nós vivemos. Por isso, hoje na carta a Tito, o apóstolo vai dizer: oriente os cristãos daí a serem obedientes às autoridades, a viverem em concórdia com os outros, a não serem desonestos, nem caluniadores, nem ladrões, a não serem violentos, a que sejam sensatos, tementes a Deus, que vivam então na sobriedade, na justiça e na piedade, porque a graça de Deus se manifestou em nossas vidas. Encontramos o Senhor em nossas vidas e Ele renovou a nossa vida, de tal modo que aquele homem e aquela mulher que vivia antes do encontro com o Senhor morreu, deixou de existir.
E o que existe agora é uma criatura nova, uma criatura renovada, um novo homem e uma nova mulher. Ainda que eu e você tenhamos que batalhar a vida inteira para não regressar ao passado, para não regressarmos uma vida sem Cristo, uma vida anticristo. Por isso a preocupação do apóstolo nesse momento é que os cristãos se comportem bem para que eles sejam fermentos na massa, para que eles sejam luz e sal do mundo. Porque se o sal perde o sabor, se a vida cristã perde o sabor, ela será pisada e ridicularizada pelos homens e, consequentemente, a palavra de Deus também será pisada e ridicularizada pelos homens. E nós não iluminaremos mais nada, porque não seremos luz no mundo. Então agora nós podemos mergulhar no espírito do Evangelho, porque Jesus está caminhando para Jerusalém. Ele está caminhando com esperança, com segurança e principalmente com fé. E ao passar por Samaria e Galiléia, estava se aproximando de uma cidade, de um povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. A lei proibia aos leprosos de se aproximar das pessoas, por isso eles se mantiveram distantes. E distantes eles gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Jesus não fez grandes exortações, não fez grandes ritos de cura e libertação, não demorou em grandes e largas orações. O céu não estremeceu, não houve relâmpagos, não houve maremotos nem terremotos, não houve grandes sinais esplendorosos e cinematográficos, mas Jesus só deu uma ordem: ide apresentar-vos ao sacerdote. Porque se cabia ao sacerdote decretar a exclusão social de alguém em decorrência da lepra, a impureza de alguém, o pecado de alguém, porque o leproso se convertia em um morto-vivo, que não podia mais se aproximar de sua família, nem da cidade, nem das pessoas. E era o sacerdote que dava esse decreto. Então agora, ide apresentar-vos ao sacerdote. Eles acreditaram. Eles acreditaram na força da palavra de Jesus. Eles não duvidaram. Eles não esperaram, ou talvez não tenham criado grandes expectativas de grandes celebrações, grandes ritos de purificação. Não. Coisa mais simples. Ide apresentar-vos ao sacerdote a força da palavra de Jesus, da ordem de Jesus, e eles obedeceram com o coração crente e foram. E é no caminho que eles vão se curando. É no caminho que eu vou me aperfeiçoando na fé ou vou me desviando na fé. É no caminho que eu vou progredindo no conhecimento de Jesus de Nazaré, ou é no caminho também que eu vou perdendo a minha consciência? Por isso o caminho é possibilidade de progredir e de regredir, de ser salvo e de se perder, de se curar, mas também de se contaminar. E enquanto eles caminhavam, eles perceberam que estavam curados. Um deles percebeu que estava curado e não era judeu. Ele não pertencia à religião dos judeus. Era um samaritano, era um impuro segundo a lei, um maldito segundo a lei, e é justamente este que percebe que está curado e vai regressar a Jesus, vai se prostrar diante dele, ajoelhar diante dele, colocar o rosto sobre a terra e vai louvar e adorar Jesus e agradecê-lo. E Jesus diz: mas eram 10? Onde estão os outros 9? Onde eles foram parar? Será que somente este estrangeiro é que reconhece um coração de gratidão, um coração agradecido? Porque aqui agora ele está falando de gratidão. O único que foi com o coração cheio de gratidão agradecer foi um estrangeiro. Não foram aqueles que eram os crentes naturais, mas aquele que não pertencia a esta nata, mas que reconheceu a grandeza do poder de Deus. E voltou então para agradecer a Jesus. E Jesus diz: ponha-se de pé, levanta-te, sua fé te curou e te salvou. Então nos levantemos também de nossas camas, de nossas vidas, e vamos até Jesus, agradecer a Ele, louvar a Ele todos os benefícios que temos recebido. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. São Diogo de Alcalá, rogai por nós, paz e bem.